Bom dia, tarde e noite. Hoje damos prosseguimento ao julgamento de Jesus no Evangelho de João. Estamos na terceira cena, dos versos 38 ao 40, que vamos chamar de a inocência de Jesus, nosso substituto. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Na quarta cena, nos 3 primeiros versos do capítulo 19, que chamaremos Nossa culpa contra o inocente rei Jesus, lemos o seguinte: Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Como a exposta inocência de Jesus, no verso 38, não acho nele motivo algum de acusação. E de novo, no verso 4, capítulo 19, não acho nele motivo algum de acusação. E de novo, Pilato diz: não encontro base para acusá-lo. Como vemos enfatizados que Jesus é rei e que morreu em nosso lugar. Vemos no verso 39, Pilatos pergunta: querem que eu solte o rei dos judeus? No verso 2 do capítulo 19, uma coroa de espinhos colocaram em sua cabeça, vestiram-no com uma capa de púrpura, já aqui fazendo gozação dele. No verso 3, salve, rei dos judeus, diziam. E no verso 5, quando Jesus veio para fora vestindo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Os romanos e judeus, aqui, como raramente aconteciam, tinham a base comum de gozação, que era Jesus. A quinta cena, do verso 4 a 7, chamaremos assim a inocência de Jesus, nosso substituto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Como a morte de Jesus, como nosso substituto é ilustrada, os judeus fazem com que o rei morra como um assassino e que um assassino seja solto. E lembre-se de quando tudo isto está acontecendo: na Páscoa, o dia em que as pessoas lembravam-se do cordeiro expiatório que havia morrido no lugar delas. Que ironia terrível! Os judeus, que estavam tão preocupados em não corromper a Páscoa, rejeitavam o verdadeiro cordeiro pascal. E como são enfatizadas as culpas e o pecado dos judeus? No verso 4 a 7, os judeus pedem que um homem culpado seja libertado e que um homem inocente morra. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo ao exigir que Jesus fosse morto, inclusive depois que ele havia provado que ele era o Filho de Deus, que ele é o Filho de Deus. Na sexta cena, que chamaremos Jesus, o Rei, vemos no verso 8. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo ou para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Como vemos que Jesus é rei, compare os versos 10 e 11. O versículo 10, poder na terra. O verso 11 é poder no céu. O poder de Jesus é contrastado com o poder de Pilatos. Jesus é supremo sobre todo o poder humano. E qual impacto isso tem sobre Pilatos? Pilatos fica ainda mais com medo do que estava no verso 8. Agora ele está aterrorizado e tenta ainda com mais ânimo libertar Jesus. A sétima cena, dos versos 12 a 16, intitularemos assim: A culpa e hipocrisia dos judeus. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata.
Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta de meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Como esses versículos mostram a culpa e a hipocrisia dos judeus. Os judeus deveriam estar esperando pelo seu Messias celestial e adorando o Deus Todo-Poderoso, mas aqui estão eles, dispostos a ir contra tudo isso em nome de um império terreno, o de César, no qual possam manter seu poder humano. Esses versículos também mostram a culpa e a hipocrisia de Pilatos. Ele quer salvar a própria pele. Ele está totalmente ciente que Jesus é inocente e que ele não representa uma ameaça para o governo terreno de César. O que os judeus estão dizendo é uma mentira. Ele sabe disso. Concluindo, vamos olhar para os personagens que nos foram apresentados. Primeiro, um rei celestial, em controle e inocente, permitindo esses eventos e garantindo que ele vá para sua morte na Páscoa, como uma vítima inocente, sendo o substituto pelo nosso pecado. Jesus é o último e definitivo Cordeiro Pascal. Pilatos temia os homens ao invés de temer a Deus. Judeus, os sacerdotes, rejeitando Deus para reter seu próprio poder. Hipócritas, dobrando sua própria lei, bem como a lei de Deus. Jesus indo para a cruz expõe toda a pecaminosidade e relativização moral humana, como visto em Pedro, Pilatos e nos judeus. Para pensar, será que nos enxergamos a nós mesmos nessa história? Já fizemos o que Pilatos fez, falhando em tomar posição pelo que sabemos ser verdadeiro, porque somos fracos? Já fizemos o que os judeus fizeram, tentando proteger o nosso próprio interesse ao invés de obedecer o verdadeiro rei, Jesus? Já fizemos o que o povo fez, indo com a opinião geral e rejeitando Jesus? Já fizemos o que os soldados fizeram e verbalmente ou mentalmente zombamos e desprezamos Jesus, o Rei da Verdade? Você vê por que precisamos que Jesus morra na cruz por nós. Somente Jesus pode ser nosso perfeito substituto, que não teve pecado. E como você acha que devemos reagir à morte de Jesus por nós? Por um lado, nos damos conta do enorme sacrifício de um homem que vai morrer no meu lugar e no teu. Uma pessoa que é nada mais, nada menos que o próprio Deus, que nos conhece a cada um de nós e teve misericórdia e longanimidade conosco, o que nos faz ser imensamente gratos e reconhecedores da sua graça, para nunca mais vivermos sem deixar de adorá-lo e viver para a sua glória. Deus te abençoe.